Fala galera, beleza? Bom estar com vocês aqui para mais uma aula super tranquila sobre multiplicação de números naturais, ou seja, aquela continha de vezes que a gente está acostumado a fazer nos colégios, nos concursos, por aí, tranquilo? Então, antes de mais nada, antes de a gente começar essa aula, venho convidar você, se você estiver aqui pela primeira vez, para estar se inscrevendo no canal, né? E ao final do vídeo, caso você goste, deixe seu like lá, para que a gente possa divulgar, né, e disseminar a matemática aí por cada vez mais pessoas, valeu? Então vamos lá. Iniciando aqui, né, o assunto de multiplicação, vamos entender o seguinte. Vamos supor que inicialmente, né, antes de entrar nesse conceito aqui, que nós tenhamos, por exemplo, 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quanto que isso aqui daria? 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Tranquilo? Mas o que a gente consegue observar aqui? Eu consigo observar aqui que aparece aqui para mim 4 vezes o 3. Tranquilo? Então, quando eu tenho uma soma entre elementos repetidos, eu posso escrever essa soma através de uma multiplicação, né? E essa multiplicação aqui seria o vezes, por isso que a gente chama de continha de vezes. Tranquilo? Então, por exemplo, mais um exemplo aqui. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Isso aqui vai dar quanto? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Isso aqui vai dar 30. Agora, como que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever aqui como 6 vezes, eu estou vendo aqui 6 vezes quem? O 5. Tranquilo? Então, a gente está começando a inserir o conceito de multiplicação. Tá? Então, o vezes vai funcionar para a gente como a quantidade de vezes que alguma coisa, né, algum elemento, algum número se repete numa soma. Tranquilo? Então, olha só. Já entendendo essa parte aqui, sabendo que ele vem de uma soma, vamos entender aqui, vamos primeiro reconhecer essa multiplicação. Então, olha só. A multiplicação geralmente é representada por esse sinalzinho aqui, né, que é o vezes, que a gente chama de vezes, ou ela é representada também por um pontinho. Tranquilo? Então, sempre quando você vê, né, por exemplo, 3 vezes 5, isso aqui representa uma multiplicação. Ou eu também posso representar como 3 vezes 5. É uma outra maneira de representar aí pra gente a multiplicação. Tranquilo até aí? Agora vamos lá, seguindo. Vamos entender aqui agora o algoritmo da multiplicação. Tranquilo? Então vamos seguir aqui. Então, o algoritmo da multiplicação. Show? Então vamos lá. Para eu conseguir estabelecer bem aqui o algoritmo da multiplicação, eu preciso entender quais são as partes de uma multiplicação. Então, olha só. Sempre que eu estou multiplicando assim, por exemplo, um elemento A vezes um elemento B, isso aqui é igual a um resultado. Tranquilo? Esse cara aqui, que é o primeirinho que está aqui, é chamado de fator. Esse segundo cara aqui também é chamado de fator. E o terceiro caso que está aqui é chamado de produto. Tranquilo? Então, quando eu multiplico os fatores, o resultado que eu encontro é o produto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 7 vezes 5, isso aqui é igual a quanto? 35. Então, a gente consegue destacar que esse cara aqui é um fator. Esse cara aqui é um outro fator. E esse cara aqui é o resultado, é chamado de
produto. Show de bola? Agora, olha só. Como que eu faço uma multiplicação de números maiores? Aqui foi uma coisa simples, né? 7 vezes o 5 é como se eu repetisse o 5 7 vezes. E quando eu faço essa soma aqui, eu acabo encontrando 35. Tranquilo? Só para a gente poder exemplificar aqui, quando eu tenho aqui o 7 vezes 5, é como se eu fizesse o 7 aparecendo 5 vezes. Ou seja, 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Isso aqui deu 35. Agora, vamos partir para o algoritmo. Como que a gente faz isso? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu preciso escrever sempre... Exemplo, não, antes de ir no exemplo, vamos voltar isso aqui, ó. O algoritmo é o seguinte. Eu tenho que colocar fator vezes o fator e o resultado disso aqui é o produto. Tranquilo, gente? Então é sempre que você tem que colocar um embaixo do outro. Já já na próxima tela eu vou dar informações de como que eu vou organizar esses fatores aqui. Tranquilo? Então eu vou apagar essa tela aqui rapidinho para a gente poder dar continuidade nessa aula. Show? Então olha só. Apagando aqui rapidamente. Eu tenho aqui o seguinte. Terminando de apagar aqui para ficar legal. Show. Então vamos lá. Como que eu vou organizar isso? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Exemplo de aplicação do algoritmo, tá? Então vou colocar aqui exemplos de como multiplicar. Tranquilo? Então vamos pegar um primeiro exemplo bem tranquilo aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, 31 vezes 4. Como que eu organizo isso aqui? Tá? Então, geralmente, a gente escreve um número que tem a maior quantidade de algarismos, ou seja, a maior quantidade de ordens em cima e o menor embaixo. Tá? Então, esse aqui eu tenho 2 algarismos, esse aqui eu tenho 1 algarismo. Então, eu vou colocar isso aqui assim, ó. 31 vezes quanto? 4. Olha lá, uma coisa importante. Percebe que eu comecei a escrever da direita para a esquerda o número que está aqui embaixo, né? Eu poderia ter colocado esse 4 aqui, por exemplo, e aqui ter deixado vazio. Mas se eu faço isso, estaria errado. Então, eu sempre tenho que começar a colocar o número sempre embaixo do último número, assim como foi na soma, como foi na subtração também. Agora eu começo a fazer, ó, 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá quanto? 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, eu coloco 12 aqui. Morreu a conta. Fechamos em 124. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos fazer aqui, ó, 23 vezes 2. Olha lá, eu coloco 23 vezes o 2. Eu coloco ele aqui ou aqui? Vou colocar ele aqui, embaixo do último número. Tá? Então, 2 vezes 3, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui vai dar 46. Tranquilo? Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar um maior. 797 vezes 6. Então, como que eu monto isso aqui? O 797, olha lá. Lembrando de colocar os números bem espaçadinhos, como eu já disse lá na outra aula. Vezes quanto? 6. Tranquilo? Agora, 6 vezes 7, 42. Então, ó, do 42, o 2 vai ficar aqui embaixo desse e vai subir quanto? 4. Agora, 6 vezes 9, 54. Com os 4 que estão aqui em cima, 58. Fica o 8, sobe 5. Tá vendo? 6 vezes 7, 6 vezes 7, 42. Com o 5 que está aqui, 47. Como não tem mais ninguém para subir, eu coloco aqui o próprio 47. Então, se eu pegar 797 vezes 6, o resultado dá 4.784. Então, você percebe que nós estamos aqui evoluindo em relação às aplicações. Primeiro, nesses exemplos aqui, não subiu ninguém, era um único número. Agora aqui é um único número ainda, mas começou a subir elementos aqui para cima. Agora, vamos fazer um exemplo aqui com 2 números, por exemplo, nesse fator. Então, se eu pegar aqui, ó,
2.427 vezes 35. Como que eu vou montar isso? 2.427 vezes quanto? 35. Olha lá, escreve sempre da direita para a esquerda. No final, o último número desse tem que estar embaixo do último número desse. Agora vamos lá. Primeiramente, o que eu vou fazer? Presta atenção. Vou circular aqui de azul, porque quer dizer que eu vou representar as respostas ali embaixo com a cor azul. Tranquilo? Então, quando eu faço 5 vezes 7, dá 35. Fica o 5, vai 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Fica o 3, vai 1. 5 vezes 4, 20. Com 1, 21. Fica 1, sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Como não tem mais ninguém para subir, eu coloco o próprio 12. Agora, veja bem, eu vou essa multiplicação em azul foi quando eu usei o 5 para multiplicar. Agora eu vou usar essa cor roxa para representar os resultados do 3 multiplicando. Observe, presta atenção. Quando eu peguei o 5 vezes 35, a primeira resposta ficou bem embaixo de quem eu estou usando para multiplicar. Agora, quando eu vou usar esse carinha aqui, ó, a minha primeira resposta não vai ficar embaixo desse 5. Vai ficar embaixo do 3. Tá? Então, a primeira resposta fica sempre embaixo do número que eu estou utilizando para multiplicar. Então, 3 vezes 7, 21. Fica o 1 aqui, vai 2. Tranquilo? 3 vezes 2, 6. Com 2 que está aqui, 8. Não vai subir ninguém. 3 vezes 4, 12. Beleza? Fica o 2, sobe 1. E 3 vezes 2, 6. Com 1 que subiu lá em cima, 7. Então, aqui vai colocar o 7. Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer entre esses dois resultados aqui? Vou somar. Tá? Então, somando os dois resultados aqui, ó, 5 com ninguém vai dar 5. 3 mais 1, 4. 1 mais 8, 9. 2 mais 2, 4. 1 mais 7, 8. Tranquilo? Eu sei que causa um pouco de confusão. Beleza? De repente bate aquela dúvida aí. Então, para isso, eu vou fazer aqui mais um exemplo. Show? Fica nervoso não, pô. Molezinha. Suavão. Então, olha só. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, 645 vezes 312. Como que eu vou fazer isso aqui? Presta atenção. Eu vou escrever o 645 vezes o 312. Deixa eu só botar um pouco isso aqui para o lado, porque eu sei que vai precisar de espaço aqui. Então, só para a gente não ficar sofrendo depois com espaço, eu vou começar desse canto. Tranquilo? Agora, olha só. Primeiramente, eu vou começar a resolver aqui usando esse 2 aqui. Então, eu sei que minha primeira resposta vai estar bem embaixo dele. 2 vezes 5, 10. Fica o 0. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Com 1 que subiu, 9. 2 vezes 6, 12. Show? Representei os resultados. Agora eu vou escolher a cor roxa para fazer a minha segunda multiplicação, que é esse carinha aqui. 1 vezes 5, 5. Eu não vou colocar a resposta aqui, vou colocar aqui embaixo do 1. Tá? Na direção do 1. Então, 2 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. Beleza? Agora eu vou representar com a letra, com a cor amarela, por exemplo, a multiplicação por 3. 3 vezes 5, 15. Ó. Em vez de colocar ele aqui, eu vou colocar aqui embaixo, ó, do 3. Tem que ficar atento a isso. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 4, 12. Com 1 que subiu, 13. Fica o 3, vai 1. 3 vezes 6, 18. Com 1, 19. Então, lanço 19 aqui na frente. Agora, o que eu preciso fazer com esses resultados? Somar geral. Então, olha só. Vou trocar de cor aqui. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 14. Fica o 4, vai 1. Aqui vai dar 9 com 1, 10 com 2. 12, vai 1.
Aqui vai dar 9 com 1, 10 com 1. 11 fica 1, vai 1. 9 com 1, 10 fica o 0, vai 1. 1 com 1, 2. Tá? Então aqui nós acabamos de fazer alguns modelos de multiplicação, tá? Por números naturais. Vou dar uma apagadinha aqui rapidinho para te dar continuidade. Acredito que seja a nossa última tela aí da nossa aula. Show? Só um minutinho. Agora foi. Então, olha só. Vamos fazer uma prova real aqui, tá? Se eu pego um número aqui assim, por exemplo, ó, 35 vezes 7. Beleza? Vamos fazer. 35 vezes 7 vai ser igual a quanto? Tá? Então, aqui nós estamos fazendo aqui a prova real da multiplicação. 35 vezes 7, fazendo a conta aqui, ó. 35 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Fica o 5, vai 3. 7 vezes 3, 21. Com 3, 24. Deu 245. Para eu saber se a minha conta está certa, eu preciso fazer o quê? Uma divisão do 245 dividido por 7. Então, galera, essa prova real aqui, eu vou continuar ela numa próxima aula, que é a sequência dessa aula aqui, já que aqui nós estamos tratando de multiplicação e no vídeo seguinte nós teremos uma divisão. Então, eu só vou fazer essa divisão aqui para explicar o que acontece com o resultado, que ele volta para esse, mas qualquer dúvida que você tenha quanto à divisão, é só você ir na próxima aula aí, que o assunto é divisão. Tá? Então aqui, o 2 não dá para dividir para 7, então eu pego o 24. 24 dividido para 7 vai dar quanto? 3. 3 vezes 7, 21. Para chegar a 24, 3. Abaixo 5. 35 dividido para 7, isso aqui vai dar quanto? 5. Então 5 vezes 7, 35, 0, fechou a conta. Então você percebe, ó, deu o mesmo resultado. Tá? Vamos fazer mais uma prova realzinha aqui só para poder não ficar dúvidas. Show? Mas se tiver alguma dúvida sobre divisão, só ir à próxima aula. Fazer bem devagar. Vamos pegar um número aqui, por exemplo, 21 vezes 4. Fazendo a conta aqui, 21 vezes 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Deu 84. Como que eu faço para saber se está certo? Preste atenção. Eu não multipliquei 21 por 4? Então eu pego o resultado e divido por quanto? Por 4. Se a resposta que eu encontrar for exatamente a resposta que está aqui em cima, então quer dizer que a conta que eu fiz que deu 84 está certa. Essa é a prova. Então, 8 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar a 8, 0. Abaixo 4. 4 dividido para 4 dá 1. Olha lá, deu certinho o número que está aqui em cima. Então, a gente consegue concluir com isso que a prova real da multiplicação é a divisão. Show? Opa, deu ruim aqui, vamos lá. Então, agora, para a gente conseguir dar continuidade, vamos ver aqui algumas propriedades para a gente poder finalizar. Tá? Então, quais são algumas propriedades que valem para multiplicação? Ah lá, a primeira delas é uma chamada de comutativo. O que significa a comutativa? A ordem dos fatores não altera o produto. Por exemplo, 2 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Tá? Então, só para a gente representar aqui, ó, 2 vezes 5 dá o mesmo resultado que 5 vezes 2. Não altera. Essa aqui dá 10 e essa aqui também dá 10. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. A segunda propriedade é a associativa. A associativa diz o seguinte, que a ordem que você escolhe os elementos para multiplicar não vai interferir no resultado. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui 2 vezes 5 vezes 6. E aqui também eu tenho 2 vezes 5 vezes 6. Vamos supor
que nesse caso aqui eu escolho multiplicar primeiro 2 vezes 5. E esse resultado vezes 6. Então, e que nessa aqui eu escolho primeiro essa multiplicação aqui e depois multiplico por 2. 2 vezes 5 dá 10. Vezes esse 6 que está aqui vai dar quanto? 60. E aqui? Aqui, 5 vezes 6 dá 30. Vezes esse 2 que está aqui vai dar quanto? 60 também. Então, a ordem a qual você escolhe os elementos de um produto não vão interferir no resultado. Tranquilo? A próxima propriedade que nós temos aqui é a distributiva. O que quer dizer a distributiva? Se eu tenho um número aqui, ó, 3 vezes 5 mais 2. A distributiva diz para a gente que eu tenho que pegar esse número que está aqui na frente, como ele está multiplicando aqui, multiplicar por esse, e depois pegar esse número e multiplicar por esse. É o famoso chuveirinho. Então, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. Quanto que vai dar isso aqui? 21. Show? Agora, e se eu tivesse resolvido isso aqui primeiro e depois multiplicasse? Daria a mesma coisa. Olha lá, ó. 3 vezes 5 mais 2. Isso aqui ficaria 3 vezes 5 mais 2 dá 7. Então, 3 vezes 7, isso aqui vai dar 21. Tranquilo? Além dessa propriedade, nós temos o elemento neutro. Quem seria o elemento neutro? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Tá? Então, grava isso. O elemento neutro é o algarismo, né, ou valor que não vai alterar nenhum tipo de número. Né? Então, por exemplo, se você pegar qualquer número, 50 vezes 1, por exemplo, isso aqui vai dar quanto? O próprio 50. Então, por isso que o 1 é o elemento neutro, porque ele não interfere no outro fator que ele está se relacionando. Além disso, nós temos o fator aqui também, a propriedade de anulação, que é muito importante. Ou seja, a anulação diz o seguinte, a propriedade de anulação é o próprio zero. Por quê? Se você pegar qualquer número, 50 vezes o zero, quanto vai dar isso? Zero. Se você pegar, por exemplo, 70 vezes zero, quanto que vai dar isso aqui? 70. Ou seja, 70 não, perdão, vai dar zero. Ou seja, não importa qual o número que você esteja escolhendo. Se ele estiver sendo multiplicado por zero, a resposta é zero. Tá? Então, isso é uma coisa importante de se saber. E, por último, a indeterminação. Beleza? O que é indeterminação? Se você pegar qualquer número, né, por exemplo, 3, e multiplicar isso pelo infinito, que é representado por esse símbolo aqui, a resposta disso aqui vai dar quanto? Uma indeterminação. Tá? Oh, perdão. Isso, vai dar uma indeterminação. A mesma coisa se eu pegar, por exemplo, o zero vezes o infinito. Isso aqui também dá uma indeterminação. Tranquilo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, isso quer dizer que você veio acompanhando as aulas aí e que você gostou. Então, não vai te dar trabalho nenhum se você perder um tempinho aí para deixar um like, porque isso faz ajuda a gente a crescer, a divulgar o nosso canal, que é a nossa meta aqui. Valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner e até o próximo vídeo.